nome bacana, pelo trabalho bacana que vocês fazem. E agradecer a vocês por terem escolhido o tema. Eu dei uma lista de temas por série, sobre os quais eu poderia falar, e vocês escolheram o que eu mais gosto, porque é um trabalho que eu infelizmente tive que abandonar, que eu nem sei se eu vou retomar algum dia, mas que é um trabalho que eu já mais gostei de fazer na minha vida, e que, sei lá, a vida toma uns rumos e a gente acaba tendo que deixar de lado os projetos mais bacanas. Esse projeto tem duas histórias que se cruzaram, de dois trabalhos diferentes que eu fiz. Ele começa há 10 anos, quando eu fui convidado para fazer uma tese de docência na Universidade de Augsburgo, onde eu trabalhava. Então eu escolhi esse tema, esse era o tema do que deveria ser a minha tese de docência, que eu abandonei, que provavelmente eu nunca mais vou defender, mas... então eu comecei, a motivação para estudar esse tema das funções sociais da história tinha a ver com um interesse meu em estudar a fundo algum assunto que me permitisse defender uma tese de docência na Alemanha. E isso acabou sendo estimulado e eu acabei recebendo dinheiro para aprofundar esse estudo por causa de um outro trabalho que eu fui fazer. Eu produzi um material didático de língua portuguesa e de matemática, porque eu trabalho com didática da história, mas o que paga a conta, o leitinho dos meus filhos, é um trabalho que eu faço com produção de conteúdo para educação à distância. Esse é o meu trabalho principal, que não é o meu trabalho de pesquisa, mas é o meu trabalho que paga as minhas contas. E aí, em função dessa experiência que eu tenho com produção de conteúdo para educação à distância, eu fui contratado para produzir um material, uma plataforma com uma inteligência artificial que ensinava português e matemática para alunos do ensino médio. E quando terminou esse contrato, eles me convidaram para renovar e eles queriam que eu fizesse história também, na sequência. E eu falei, legal, dinheiro de banco para fazer o trabalho, vou poder usar. E aí, só que o que esse financiador me disse, quando ele resolveu que queria expandir para a história, que a gente já tinha feito com matemática e português, foi: mas não tem SAESP, nem SAEB, nem nenhuma prova de história, né? Porque a referência que a gente tinha para fazer português e matemática eram as habilidades das avaliações nacionais. E aí, como que a gente vai fazer em história se não existem as habilidades das avaliações nacionais? Aí eu mostrei o trabalho de pesquisa que eu vinha fazendo. Olha, eu tenho essa proposta aqui de ensino de história, que é um negócio completamente diferente e tal, que eu estou estudando, que deve se transformar na minha tese de docência. E o financiador achou bacana e falou: então beleza, pode tocar, faça seguindo esses parâmetros seus aí, material de história. Bom, no fim teve uma reviravolta, aí eu consegui dinheiro para contratar um monte de gente que fez parte dessa pesquisa que eu vou mostrar para vocês, graças a esse financiamento. Só que, no fim mudou o gerente do financiador e entrou um gerente novo que abandonou o projeto. E eu provavelmente não vou terminar isso nunca. Essa parte de criar uma plataforma de ensino de história, de inteligência artificial, isso foi abandonado, porque eu dependia desse financiamento milionário para fazer, e não vai ter mais, porque o gerente novo não quer fazer isso. E por outro lado, eu um pouco fiquei velho demais para defender uma tese de docência, então acho que não vai rolar. E também, assim, as coisas não estão ruins só aqui no Brasil, no mundo inteiro a extrema-direita está tomando conta, na Alemanha inclusive. Ainda que a minha supervisora da docência seja uma pessoa super bacana e continuasse interessada em que eu fizesse isso, tem cada vez menos espaço acadêmico na Alemanha para pessoas que não são brancas e de direita, né? Então, era um esforço muito grande que passou a não valer a pena, sabe? Para que eu vou tentar? As chances de eu ser aprovado são cada vez menores, porque eu preciso da assinatura de 3 catedráticos para me tornar docente. Não basta a assinatura só da catedrática para quem eu trabalhei lá. E eu comecei a ter
sofrer represálias na Alemanha, ter artigos recusados sem justificativa, participações em congresso recusadas, ver professor titular fazendo discurso racista em público e nada acontecendo. Então, assim, de 10 anos para cá, a situação piorou muito, não só no Brasil, na Alemanha também. Então, meio, não sei se eu vou continuar isso, mas vou contar para vocês até onde eu cheguei na minha pesquisa. Eu comecei com função social da história, porque isso é uma coisa tipicamente alemã, né? Se fala muito pouco em função social da história no Brasil, isso é um negócio muito de alemão, como eu pretendia defender a tese lá, eu peguei um tema que é tipicamente alemão para trabalhar. Aqui no Brasil, hoje, a gente fala muito em usos da história, ou em usos públicos da história, que significa mais ou menos a mesma coisa, mas não é exatamente a mesma coisa. Qual que é a diferença principal entre o que os alemães chamam de função social da história e o que os ingleses chamam de usos da história, usos públicos da história? O que tem, a carga que existe nessa expressão alemã é assim: tem uma função social que precisa ser executada, meio como se fosse um dever do historiador, sabe? É exatamente como quando a gente fala em função social da propriedade, sabe? Vocês devem ter ouvido esse negócio, né? Ou seja, você pode ser um burguês, você pode acumular a quantidade de terra que você quiser, mas você tem um limite que é a função social da propriedade. Se o uso que você faz da sua propriedade está criando um problema social, o Estado tem o direito de intervir e regular, né? Então a ideia de uma função social da história é essa, é uma obrigação que o historiador tem para com a sociedade que o sustenta como historiador. Quando a gente fala em uso, é uma coisa muito mais liberal, assim, muito mais inglesa, né? Tem as pessoas que usam, outras coisas de outro jeito. Função social é uma coisa que é meio para pegar no pé do historiador mesmo. Tipo, toma vergonha na cara, se você não tomar vergonha, Nando Moura vai tomar o seu público. Por trás da ideia de função social tem essa coisa Nando Moura mesmo, sabe? Ou a gente cuida do que é nosso, ou alguém vai tomar conta e a gente vai se dar mal, né? Então, de certa forma, eu trabalho com a ideia de função social, porque eu comecei com isso na Alemanha e é assim que eles falam lá, mas isso é uma coisa que eu tenho em comum, que eu concordo com eles. Eu não concordo com um monte de coisa dos alemães, mas eu concordo com eles nessa coisa de que a gente precisa discutir função social sim e não usos ou usos públicos, tá? E aí, o trabalho que eu fiz foi pensar num currículo de história que superasse essa coisa de competências e habilidades, né? Lembrando sempre que uma pesquisa acadêmica não é um negócio que a gente vai aplicar na sala de aula amanhã, né? Sabe, isso é uma proposta para acontecer daqui 10, 20, 30 anos, né? Então, na minha cabeça não é um negócio assim, eu vou pensar, fazer um exercício teórico de pensar uma proposta de currículo de história que possa ser aplicada na realidade que a gente tem hoje. Não é isso. Então, eu estou pensando, a minha proposta é uma proposta de currículo de história que possa existir no dia em que as pessoas perceberem que esse negócio de competência e habilidade já deu, sabe? Né? Alguém olhar e falar, gente, isso foi pensado em Genebra, né? O negócio pensado em Genebra, a chance de ser legal não é muito boa. Então, a ideia, quem já foi para Genebra sabe, né? Genebra não é um lugar legal. E a Suíça é legal pra caramba, menos Genebra. Então, se o negócio for pensado em Genebra, a gente já fala, né? Então, assim, o que a gente tem até hoje de currículo de história? Um currículo pautado em fatos, que é um currículo que existia no século XIX. A gente tem a proposta de história de conceitos, que é basicamente alemã, mas que tem em outros lugares do mundo também, é mais forte na Alemanha, mas tem por aí. A coisa da história temática, que é um produto genuinamente brasileiro, que eram os parâmetros curriculares, que infelizmente não existem mais.
e as competências e habilidades que estão na moda, que entraram com os parâmetros curriculares de ensino médio e que vieram para a base nacional em tudo, né? Teve uma briga na época dos PCNs, tem competência, não tem competência, o povo genebrino versus o povo barcelonês. Os barceloneses racharam, ficaram com Fundi 2 dos PCN, e os genebrinos ficaram no ensino médio. Agora, os genebrinos tomaram conta de tudo. Competências e habilidades estão na base desde a educação infantil. E aí, então, a minha ideia é romper com todas essas tradições, fato, conceito, tema, competência e habilidade, e propor uma outra coisa, né? Propor um outro currículo pautado em funções. Não em fatos, né, conceitos, né, habilidades, nada disso, em funções sociais. Em primeiro lugar, a ideia de romper com fato, conceito, essas coisas, é pensar um currículo que seja útil numa sociedade onde a verdade não existe mais. Não tem mais verdade. Acabou a verdade. Né? O fato de algo ser verdadeiro ou não importa mais. Né? O fato da facada do Bolsonaro ser de mentira não faz diferença nenhuma. Ninguém está interessado em investigar que os seguranças do Bolsonaro estavam orientando o cara que deu a facada, que tem um vídeo mostrando, sabe? A verdade não importa mais. E aí, ao dizer isso, eu entro em conflito direto com os teóricos da história. Todos os teóricos da história estão muito presos nessa coisa de se a verdade não existe mais, nós historiadores temos que nos postar como os defensores, porque a história do Nando Moura é de mentira, mas a nossa é de verdade. Né? Tem meio um consenso entre os teóricos da história que é isso que vai ganhar a batalha. Eu acredito que não adianta nada ficar esperneando e dizendo que o Nando Moura é de mentira, de verdade, a gente tem que aprender a lidar com a mentira. Então é uma história, essa proposta de currículo é uma proposta de currículo que abre mão da verdade histórica. Assim, não dá para brigar com esses caras, a gente vai aprender a lidar com a mentira. E uma proposta de currículo que está pautada também em 3 princípios teóricos que me são muito caros. O primeiro, né, uma proposta de ensino de história que seja de fato descolonizada, que responda um pouco à discussão toda que teve em torno da primeira versão da base, que as pessoas ficavam se matando, porque a gente veio dos gregos, e os gregos são lindos, e sem os gregos a gente não entende de nada, né? Um pouco abrir mão disso, não, a gente não assumir que a gente não veio dos gregos, não somos descendentes dos gregos, os gregos não são importantes, né? Mas a gente tem um monte de definição diferente do que é descolonização e do que é uma proposta descolonizada de currículo. Eu marquei aqui um autor que é a maior referência de descolonização para mim, que é o Franz Fanon, porque ele é um autor que marca que é preciso descolonizar o pensamento, mas é importante manter um ideal de racionalidade. Ou seja, não é porque a gente não é mais eurocêntrico que a gente vai ter uma coisa que abre mão da ideia de razão. E aí tem lá, os textos do Fanon explica muito claramente essa coisa. Se a gente vai descolonizar, a gente diz assim, então a razão é uma coisa dos brancos. Então agora que descolonizou, então não tem mais razão, a gente vai ficar só dançando no tango e sei lá o que mais. E não precisa de razão, não precisa de intelectualidade. E o Fanon fala, fazer esse discurso é assumir um discurso colonizador. Quem inventou que a razão é uma coisa tipicamente branca foram os europeus. Né? E tem um autor que eu acho que aprofunda essa coisa do Fanon, que é um autor norueguês, que eu indiquei para traduzir aqui no Brasil, talvez saia o livro dele esse ano, em que ele define esse conceito de neo-iluminismo, que é o Dag Hegel. Só que, assim, importante destacar que tem uns malucos nesse povo da extrema-direita que usa o conceito de neo-iluminismo meio como defesa da superioridade da raça branca. Assim, os caras usam exatamente essa palavra. Então, pelo amor de Deus, eu não estou falando desse neo-iluminismo de extrema-direita
Estou falando do conceito de sei lá, acho que o Dag não sabe que eles usam desse jeito. Então, o que ele chama de neoiluminismo, ele faz um trabalho, esse livro dele, que eu pedi para traduzir aqui no Brasil, ele faz um trabalho fantástico de identificar como autores africanos, 100 anos antes do iluminismo europeu, têm ideias europeias já. E como essas ideias desses autores africanos foram roubadas pelos autores europeus, que ele traduziu e organizou no livro dele, e como que o apagamento dessa memória de um iluminismo, esses caras não existiram. Então, assim, até ler o livro do Dag, eu nunca tinha ouvido falar de nenhum desses autores africanos, e não tinha ideia. Assim, é assustador, assim, quanto que esses caras estão 100 anos à frente do Kant, com ideias mais sofisticadas que o Kant. Hume, então, todas as ideias do Hume são chupadas desses autores africanos, é assustador. O Dag faz esse cotejamento, assim, ele pega o Hume e o autor africano assim, e bota assim, ó, esse cara falou isso 100 anos antes do Hume, né? Então, a gente tem uma história apagada de um iluminismo e de uma importância da razão que ignora as populações dominadas. Então, descolonizar, na minha opinião, significa resgatar essa racionalidade, esse iluminismo que está fora do mundo europeu, né? E uma proposta também que seja pós-secular, que entenda que essa racionalidade que precisa ser resgatada do mundo europeu também não dá conta de tudo, né? Que o secularismo não resolve todos os problemas. Que às vezes precisa de umas mandingas para resolver mesmo. Bom, então, um currículo que tente dar conta dessas coisas todas é um currículo que está pautado não mais na produção dos historiadores. A minha proposta é que o que os historiadores criam de conhecimento científico não é mais relevante. Que para conseguir operar numa sociedade que não reconhece mais a verdade, ou seja, não adianta mais ensinar para o aluno, o historiador disse isso, viu? Confia no historiador e não no Nando Moura. Não vai adiantar. Então, que seja um currículo que se organize em função não da história científica, da história do historiador, da história que se faz na universidade, mas da história que circula socialmente no mundo inteiro. Né? Da imaginação histórica, dos usos públicos da história pública, da consciência histórica, da memória, do lugar de memória, da cultura histórica, né, da consciência histórica, da cultura histórica, no sentido alemão e tal. Então, eu comecei a olhar em busca de quais seriam as funções sociais da história que existem por aí, que poderiam compor um currículo histórico. E aí, eu cheguei nessa lista aqui, que está em alemão, desculpa, mas depois eu vou falar de cada um em português mesmo. Eu fiz um trabalho de comparar em vários textos como essas funções existem na realidade. Então, com aquele dinheiro que eu falei que eu arrumei no financiador, eu contratei uma equipe de 10 pessoas que leu uma massa gigantesca de textos e foi procurando essas 14 funções da história para ver nos textos mais científicos, né? Isso aqui são textos de divulgação escritos por historiadores. Isso aqui são textos de divulgação escritos por leigos, né? Então isso aqui é o texto do historiador, isso aqui é o texto do Nando Moura. Então eu fiz uma comparação de como é que dessas duas diferentes origens, num texto de divulgação que é mais científico e num texto de divulgação que é mais picareta, como é que essas mesmas funções se expressam, onde tem mais cada uma dessas funções, para poder levar em consideração isso na hora de compor as atividades do currículo, entendeu? Isso é uma informação adicional, não basta só definir quais são as funções sociais da história, mas entender como elas se expressam na realidade.
E eu fiz isso em várias línguas, porque meu objetivo era propor um currículo que funcionasse no mundo inteiro, que não fosse mais uma história nacional, sabe? Um currículo que pudesse existir em qualquer país, porque ele não é baseado em fatos e conceitos que são típicos de cada nação. Ele é baseado em funções que são iguais no mundo inteiro. Então a gente também observou uma variação nessas funções. Por exemplo, na Alemanha, essas funções se expressam mais de um jeito, no Brasil de outro, na França de outro, né? E aí assim, o restante da minha apresentação eu vou comentar com vocês quais são as 14 funções sociais da história que eu fucei e encontrei por aí. Na verdade, eu encontrei mais de 50. Só que aí eu fui juntando e formando grupinhos, porque eu via que eu estava falando da mesma coisa às vezes. Então eu queria só comentar com vocês. E veja, não tenho nenhuma pretensão de que só existem 14 funções sociais da história, devem existir mais. Mas eu tentei organizar desse jeito com o objetivo de tentar propor um currículo, né? Então, a função número 1, que foi nomeada como a número 1 de propósito, porque é aquela função lá do texto Papai que serve a história, né? Do Mark Bloch. Então, a função número 1 da história é a função do Mark Bloch, que o Mark Bloch fala em francês que a função da história é distrair, né? Então, de fato, ela pode ser distrair as pessoas, pode ser um passatempo agradável. Essa é uma das funções sociais da história. E eu percebi, numa discussão teórica que tem, especialmente nos Estados Unidos, como essa função de distrair da história se confunde no mundo capitalista com uma coisa que é o entertainment mesmo, que é um distrair, não um distrair como, eu vou pegar um livro e ficar lendo aqui embaixo da árvore, mas é um distrair que tem um show business por trás, sabe? E que já vira uma profissionalização, é uma distração profissionalizada, que obviamente não existe no texto do Mark Bloch. O Mark Bloch fala de um distrair, que é muito mais essa coisa da fruição, de ficar lendo história embaixo da árvore. Mas eu encontrei em referências, especialmente nos Estados Unidos, esse olhar para a história como entertainment. Isso está muito recorrente na bibliografia sobre história pública, né? Eu não sei se vocês sabem dessa coisa de que a história pública foi pensada, ela foi inventada como uma carreira nos Estados Unidos para formar basicamente assessores políticos. Num determinado momento lá, eles resolveram que eles precisariam de historiadores para assessorar os políticos, que isso seria útil, por alguma razão. Isso durou durante os anos 70 e 80. E aí, quando os republicanos voltam para o poder com força, especialmente no governo Reagan, que é um negócio super anti-intelectual, o povo da história pública começou a ficar desempregado. E os cursos de história pública, de mestrado em história pública que já existiam na época, começaram a ser revertidos para o mercado. Como formar historiadores profissionais, historiadores públicos, já que os historiadores públicos estavam desempregados, não podiam mais trabalhar pelo governo, como é que eles vão, o que eles vão fazer da vida? Então, esses historiadores foram voltados para o mercado, ser historiadores que, por exemplo, são consultores de estúdio de cinema e tal. Então, isso é uma distração profissionalizada. E tem uma outra coisa que combina com esse conceito do Mark Bloch de distração, que é a história como mercadoria mesmo. Quando ela se transforma numa mercadoria, o que muda na narrativa histórica quando a história é escrita para vender, né? Então, seriam 3 dimensões de uma mesma função social. Então, veja,
Eu sei que o que eu estou propondo é meio maluco e meio fora da realidade, meio distante do que é o currículo hoje. Mas assim, o que eu estou propondo é, os alunos não precisam saber de Dom Pedro, de Pedro Álvares Cabral, de Revolução Francesa. O que eu estou propondo é um currículo que ensine para o aluno que a história serve para isso, que ela é usada para isso, e que se ele souber para que ela é usada, ele consegue lidar melhor com ela. Ou seja, o que eu estou propondo é que os alunos sobreviverão melhor ao Nando Moura, o Nando Moura terá menos adeptos se na escola a gente ensinar para o aluno para que a história é usada no mundo real, em vez de ficar ensinando a Revolução Francesa e essas coisas todas que a gente ensina hoje em dia. Né? E aí eu pensei em milhões de atividades que poderiam dar conta disso. E nessas atividades a gente poderia até usar a Revolução Francesa, certo? E o Pedro Álvares Cabral, e o Dom Pedro, esse povo todo poderia estar aqui dentro. Só que a minha proposta é que, para a gente conseguir sobreviver à existência do Nando Moura, a gente precisa um pouco desistir de focar nesses fatos, nesses conceitos e olhar mais para os usos. Aí tem uma outra função, quer dizer, tudo isso aqui é uma função só. Deixa eu só explicar. Quando eu comecei essa pesquisa, eu parti de um autor alemão que escreveu 2 livros específicos sobre função social da história. E dessas 14 funções, 6 são funções que ele definiu no livro dele lá. Então eu bato nas 6 funções que ele definiu, eu tento enxergar nessas 6 funções dele nuances que ele não enxergou, porque ele estava olhando só para a Alemanha, e depois fui observando outras funções que existiam em outros lugares. Então, a primeira função que eu mostrei para vocês, da distração com o entretenimento, da história como mercadoria, está nesse autor também. O nome dele é Rolf Schörking. Ele é uma figura bastante interessante, assim, ele é dessa turma da didática da história mais antiga, que serviu na juventude hitlerista. Quando ele tinha 17 anos, ele foi para a guerra e não morreu porque ele foi para a guerra e a guerra acabou. E aí ele passou a vida inteira, ele morreu em 2014. Ele passou a vida inteira se lamentando dessa relação dele, de ter ido para a guerra, lutar do lado dos nazistas e tal. Ele tem uma produção bem bacana sobre didática da história. E essa primeira função é uma das funções que eu tirei dos livros dele, da ideia de distração, mas que está muito mais desenvolvida no texto do Mark Locke, e que é super conhecida para todo mundo no Brasil, porque esse texto do Mark Locke é super famoso. Né? Essa segunda função é uma função que não está no texto do Mark Locke, mas que é muito importante para o Schörking, que é a ideia de a história exercer uma função que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar no Brasil, que a história podia servir para isso, mas, sei lá, isso dos alemães é meio arroz com feijão, assim. As pessoas têm necessidade de projetar vidas falsas para aguentar a pressão da vida real. Sabe? As pessoas precisam projetar um mundo ideal para que elas aguentem a vida de verdade. Então, isso na Alemanha está muito presente, por exemplo, nos... Como é que fala isso em português? Justa, né? Que fala em português? Justa. É justa, que chama quando vem um cavaleiro assim, um cavaleiro aqui e um dá uma olhada no outro. Então, na Alemanha tem justa até hoje. Tipo, que nem festa do peão, sabe? Na Alemanha a festa do peão é justa. Só que eles não se contentam em ter a justa. É como a festa do peão, exatamente como a festa do peão. Porque eles não contentam em ter só o peão lá, né?
tem que ter um cantor sertanejo, tem que ter maçã do amor, tem que ter um parquinho. Só que na Alemanha, tudo isso é medieval, saca? Então acontece num castelo de verdade, que está de pé até hoje, a justa acontece lá no meio do castelo. Dentro do castelo tem uma feira com produtos medievais. E meus filhos adoravam esses negócios, eles achavam o máximo. E tem uma taverna com comidas medievais. E óbvio que é tudo de mentira, os produtos que estão lá não eram os da Idade Média, o que se come na taverna não era. Tem Pepsi na taverna, tinha Pepsi na Idade Média. Mas, assim, para o imaginário do alemão, ele está se transportando para a Idade Média, que é um lugar que era muito mais legal. É engraçado, né? Porque no Brasil a gente tem essa coisa da Idade Média como a Idade das Trevas, tá? Que também é uma criação completamente idiota, que não tem nenhuma relação com a Idade Média real. Mas também projetar a Idade Média como um lugar lindo dos sonhos é meio engraçado, né? Então, você tem essas justas acontecem, eles chamam de torneio. A tradução do termo em alemão é torneio de cavaleiros. Então você tem torneios de cavaleiros o ano inteiro, em vários lugares da Alemanha, e você tem muita gente que vive disso. Sabe, o cara tem uma Kombi e ele viaja de torneio de cavaleiro em torneio de cavaleiro vendendo armadura, por exemplo, vendendo espada, né? Uns caras muito malucos, assim, que vivem disso. Que vivem, assim, tem um mercado por trás dos torneios de cavaleiro que alimentam essa necessidade que as pessoas têm da história como um não lugar, como um outro lugar, né? Como uma utopia, ou como uma distopia, ou como uma heterotopia, ou como uma ucronia, né? Esse termo em alemão, esse primeiro, significa substituição de vivência. Eu tento sair do mundo real em que eu vivo e viver em outro lugar por algum momento. Isso pode acontecer quando eu entro num torneio de cavaleiros, isso pode acontecer quando eu leio um livro de história também, né? Então, eu acho importante que um currículo de história dê conta de ensinar para os alunos que a gente vive numa sociedade que tem essas necessidades e que alguém pode fazer uso delas para fazer os de trouxas, sabe? Meio, você quer se proteger de ser manipulado? Né? Ainda mais a gente que vive sendo acusado de manipulador, né? Quando o que a gente está fazendo é exatamente tentar evitar que as pessoas sejam manipuladas. Então, a minha ideia é um currículo que jogue contra essa ideia da manipulação, que ensine exatamente como não ser manipulado. Você não quer ser manipulado? Então é importante que você saiba, que você reconheça que a substituição de vivência é uma coisa que existe na nossa sociedade, é uma necessidade humana e a história exerce essa função. A terceira, isso é um negócio também bem tipicamente alemão, que eu acabei encontrando em outras tradições, em outras teorias da história, que não só na Alemanha, mas todo mundo aqui já leu o Wilson, está acostumado com a terminologia do Wilson, todo mundo sabe o que os alemães chamam de orientação, né? Isso aqui para todo mundo é bastante claro. Que é uma coisa tipicamente alemã, mas que para vocês eu sei que é tranquilo. Mas que está em outras tradições de um jeito não exatamente igual, mas com a mesma intenção, sabe? Aquilo que os alemães chamam de orientação, de dar uma orientação, tem relação com aquilo que se chama de história mestra da vida. Veja, orientação e história mestra da vida não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas elas existem
com sentidos semelhantes, para a mesma coisa, sabe? Essa ideia aqui, não é que eu estou reunindo conceitos teoricamente iguais, eu estou reunindo conceitos que são teoricamente diferentes, mas que exercem uma mesma função social, tá? Então, orientação, história mestra da vida, ou essa coisa americana de que fatos são coisas teimosas, ou mesmo essa ideia de que a história é feita por grandes homens, né? Ou uma coisa que é muito importante na teoria da história chinesa, que é a ideia de que existem, isso aqui em chinês significa leis do desenvolvimento histórico. Então, essa função de orientação é uma coisa que está no Rolf Schocken, mas que não é do Schocken, que é da tradição alemã desde quem? Como chama o moço que inventou o conceito de consciência histórica? O Gadamer, né? A ideia de orientação existe desde o Gadamer. Uma outra função que está no Schocken é a ideia de eu conto uma história para valorizar ou desvalorizar alguma coisa. E é muito importante porque, assim, a expectativa que os nossos alunos têm da gente hoje é que a gente vá contar a história de verdade para eles, né? Só que eu acho mais importante do que contar uma história de verdade, fazer o aluno entender que qualquer história que está sendo contada serve para valorizar ou desvalorizar alguém. Então, ó, toda vez que você ouvir uma história, menino, presta atenção, porque tem uma segunda intenção por trás dela. Não importa se é o Nando Moura ou se é o Sérgio Buarque de Holanda. Tem uma segunda intenção e ele está tentando te manipular. Então, na minha opinião, o currículo deveria dar conta disso. Não de ensinar o Nando Moura está errado e o Sérgio Buarque de Holanda está certo, porque em alguns sentidos os dois estão errados. Os dois estão manipulando os fatos para comprovar uma tese que está ali meio escondida no meio do texto, né? Então, o aluno saber lidar com isso, não só no Nando Moura, no Sérgio Buarque de Holanda também, olhar para isso e falar, ele está contando os fatos desse jeito, porque ele quer comprovar uma coisa que está meio escondida aqui no meio, né? Saber que a história serve para valorizar ou desvalorizar as pessoas e as coisas é muito importante para os alunos. O quinto uso que está no Schocken também é a ideia de que a história serve para legitimar ou deslegitimar alguma coisa, né? Então, a gente estava conversando agora na hora do almoço, eu e o Sérgio, sobre como é que se... E o William usou uma expressão que eu não conheci, que eu achei bem bacana, interessante e importante para esse tipo de pensamento, que é a ideia de uma memória curta e uma memória longa, né? Nesse sentido eu nunca tinha usado. De como é que você cria uma memória falsa, né? Você cria, por exemplo, uma narrativa assim, o PT quebrou o Brasil e o Temer e o Bolsonaro não conseguem reconstruir. Porque o PT quebrou... Cara, se você olhar como é que era o PIB há 10 anos, né? Você tem dados que mostram que o Brasil não estava quebrado há 10 anos, mas esses dados não importam, porque tem uma memória recente que é falsa e que diz que o PT quebrou o Brasil. E não importa quantos dados estatísticos você vê que mostram que não tinha, pelo contrário, não tinha nada quebrado, né? O Brasil nunca esteve tão bem. Mas essa história falsa serve para legitimar um governo que está, coitado, tentando reconstruir um país que foi quebrado pelo PT. E para deslegitimar o PT ou qualquer coisa relacionada a ele, né? Então, é importante que os alunos saibam que a história serve para legitimar e deslegitimar. E que dentro da escola eles tenham acesso a atividades que ensinem isso para eles.
Isso aqui está no Schuckling também, tem muito a ver com situações de criar estabilidade ou instabilidade política, né? Como é que você usa a história para dizer que determinadas ações políticas são ou não válidas? Então você organizar fatos de uma forma que se justifique uma ação política ou outra, né? Isso tem a ver com estabilização e desestabilização. A gente tem um monte de exemplo de usos da história para criar desestabilização. Por exemplo, plano Cohen, né? Ou facada do Bolsonaro, que é o plano Cohen de amanhã. Um dia alguém vai aparecer e dizer, gente, a facada foi admitida, assim como o plano Cohen, assim como o Juscelino Kubitschek não sofreu um acidente, o motorista dele tomou um tiro na cabeça, né? Sabe? Então, agora, você não pode dizer que a facada foi de mentira, foi planejada pela própria equipe do Bolsonaro, porque senão você cria uma instabilidade indesejada, né? Assim como você não podia dizer que o plano Cohen foi de mentira, assim como você não podia dizer que o Juscelino Kubitschek foi assassinado pela ditadura. Isso também é uma viagem de alemão, mas uma outra função social da história é lidar com o mistério. As pessoas olham para a história, especialmente as pessoas leigas, como um espaço de mistério e de desvendar mistérios. Isso está muito em moda na teoria da história recente nos Estados Unidos, que tenta comparar os historiadores com o CSI, sabe? Tem toda uma... Quer dizer, já tem toda uma... eu vi uma apresentação da Eva Domanska, ano passado, em que ela faz uma crítica dessa visão, ela mostra como que, do ponto de vista da teoria da história, esse historiador não tem nada a ver com CSI, mas o que me chocou mais na apresentação da Eva Domanski é a quantidade de livros de teoria da história que tem CSI na capa, e que compara historiadores com CSI. Quando eu vi o título da apresentação dela, eu achei que ela estava exagerando. Ela começou a mostrar os livros, eu falei, tá. Não, imagina, deve ter 2, 3 caras que acreditam nisso, por que ela está se dando o trabalho de criticar? E já tem um movimento gigante dizendo que o historiador é CSI. E ela mostrou na apresentação dela que não tem nada a ver. Mas, veja, uma coisa importante da ideia de trabalhar com função social da história no currículo é que não importa o que está certo ou errado, entendeu? Se está errado, o aluno tem que aprender do mesmo jeito para ele saber lidar com esse errado depois. Então, essa ideia que as pessoas têm de que a história é um mistério, as tumbas egípcias, né? As pessoas precisam saber que no mundo existe isso, que a gente tem que lidar com essa representação da história. E aqui, nesse item 7, tem um adendo que eu faço à teoria do Schuckling, que não está no Schuckling porque ele parou de escrever nos anos 80 e o mundo piorou muito desde os anos 80, que é as teorias da conspiração. A gente vive uma situação hoje que a gente não sabe mais diferenciar o que é teoria da conspiração e o que não é, sabe? Então, por exemplo, dizer que o Bolsonaro planejou a própria facada é uma teoria da conspiração maluca? Ou é provável? Dizer que a própria CIA planejou a derrubada das Torres Gêmeas é uma conspiração maluca? Ou é plausível? Sabe? A gente está numa situação que não dá mais para dizer assim, isso é uma conspiração maluca.
Dizer que os ETs estão por trás do governo Trump, que é uma conspiração maluca, é mais maluca, entendeu? A gente tem conspirações mais malucas, mas, assim, eu fico muito desconfortável de estabelecer a linha é aqui. Pra cá tem umas conspirações malucas e pra cá tem umas plausíveis. E veja, o que criou esse desconforto para os historiadores? Desde quando a história eliminou a certeza do que é teoria conspiratória e do que não é? Desde que a gente tem documentos secretos classificados. E aí, como que a gente vai saber se teve... Porque, veja, por exemplo, as Torres Gêmeas têm muitos níveis de ação. A gente pode ter a CIA treinando os caras que levaram os aviões. A gente pode ter a CIA descobrindo que os caras planejavam aquilo e fingindo de morto para deixar acontecer porque percebeu que aquilo seria positivo, porque ia conseguir reeleger o Bush, ia permitir um gasto infinito com guerra e tal, né? Você tem 1 milhão de possibilidades de articulações políticas que a gente nunca vai saber o que aconteceu, entendeu? Não é que um dia vão desclassificar o documento e tal e a gente vai saber a verdade. A verdade sobre o 11 de setembro jamais existirá, né? Veja, e não é que existiu verdade histórica sobre qualquer fato que fosse, né? Não é que assim a gente descobriu a verdade sobre a Revolução Francesa. A diferença é que não tinha ninguém atuando sistematicamente para anunciar as informações. Mesmo com a inexistência do interesse político em dificultar o trabalho do historiador, já era difícil entender o que acontecia. Agora que você tem profissionais dedicados a bagunçar a tarefa de juntar as evidências, eu acho que é importante ensinar isso para os alunos. Como é que você cria e estabelece um critério? Você precisa estabelecer algum critério nesse mundo, né? Mas como é que você cria esse critério? Os alunos precisam aprender a lidar com isso. Isso aqui é uma outra coisa que para os leitores do Ruizen também está claro, que é uma coisa tipicamente alemã, que é a ideia de olhar para o passado como uma reconstrução, né? Só que por exemplo, na teoria da história, no Ruizen propriamente, ele vai dizer a presentificação está errada e a reconstrução está certa, né? Tem um jeito errado e um jeito certo de olhar para o passado. Eu acho que quando a gente pensa em proposta de currículo, aqui eu reforço, não é só o certo que a gente tem que ensinar, a gente precisa ensinar que o errado existe. Então, é importante que os alunos entendam o que é a presentificação, o que é essa criação de um passado que é completamente sem nenhuma noção, que é totalmente atrelado ao presente, né? E o que é um passado que é de fato reconstruído a partir do presente? O que é essa diferença, né? Eu fiz uma barbeiragem, eu me aproveitei de um trabalho que eu estava fazendo de testar o material no ensino fundamental 1. Eu escrevi uns materiais que foram testados em algumas redes públicas. E aí eu fiz um exercício disso, de como é que você trabalha com esses temas complexos de teoria da história com alunos de 2º ano do ensino fundamental. Então eu recriei o que é presentificação, o que é reconstrução, o que é anacronismo, o que é teleologia. Então eu montei planos de aula para ensinar esses conceitos para alunos do 2º ano do ensino fundamental. E foi super bacana porque eles conseguem entender essas coisas, desde que você não chame por esse nome, obviamente. Eu fiquei muito, os alunos fizeram com professores dessas redes
E eu fui pessoalmente acompanhar em algumas dessas escolas enquanto os professores estavam aplicando. E eu fiquei chocado com a quantidade de coisas interessantes de teoria da história que um aluno do segundo ano do fundamental consegue entender se a gente conseguir criar atividades que ensinam isso sem ficar com esses termos teóricos. Aqui, ainda uma coisa que não está no Schocken, mas que é uma coisa tipicamente alemã, que é a ideia de Vergangenheitsbewältigung, que é acerto de contas com o passado, que é o mote central da didática da história alemã, né, de uma didática da história que ensina história, que faça esse acerto de contas com o passado, que expurgue esse passado nazista, que eles sofrem tanto porque foram nazistas e tal, né? E aí, para os alemães, esse acerto de contas com o passado é a função mais básica da história, assim, de que precisa da história, não da história em si, não da existência da história, mas do ensino de história, de uma história institucionalizada para dar conta de fazer esse acerto de contas com o passado. Isso está em muitos autores alemães diferentes, a ideia do acerto de contas. E no Brasil, eu chamo esse anti-Vergangenheitsbewältigung, que é uma coisa muito comum para a gente aqui, eu chamo de covardia histórica, que é exatamente a antítese do acerto de contas com o passado, e é o que a gente fez com a ditadura, né? Exatamente por não ter feito um acerto de contas com a ditadura, que ela voltou via voto. Né? Como a gente não prendeu nenhum presidente da ditadura, a gente não processou nenhum presidente da ditadura, a gente não pediu indenização da Volkswagen, que teve envolvido diretamente, né? Nem não lembro o nome da empresa de gás, que também ficou comprovado que dava dinheiro para a Operação Bandeirante. Ninguém foi punido por nada que aconteceu na ditadura. E aí a ditadura voltou, não à toa, né? A gente não fez o acerto de contas com o passado, a gente agiu com a história de uma forma covarde, e aí a gente se deu mal. Eu só não sei, isso vai ser provavelmente no futuro objeto de estudo de alguém. Os alemães fizeram muito bem essa lição de casa, de acerto de contas com o passado, porém eles estão voltando para o fascismo do mesmo jeito que a gente, né? Em alguns sentidos, está pior na Alemanha, né? Assim, para vocês terem uma ideia. O presidente da Sociedade Alemã de Didática da História teve uma atitude explicitamente racista no último encontro da Sociedade Alemã de Didática da História. Ele fraudou as eleições e foi reeleito presidente da Sociedade Alemã de Didática da História. Ninguém fez nada. Ele está lá, presidente. O cara que fez declarações racistas em público foi reeleito, fraudando o estatuto da própria Sociedade Alemã. A gente ainda não tem isso no Brasil, né? Então a gente ainda está melhor que os alemães, né? Claro, a gente tem fascistas por todos os lados no Brasil, mas dentro da universidade isso ainda está bastante contido, né? Claro que tem uma pressão externa contra a universidade, mas a gente não tem dentro da universidade alguém que tenha coragem de fazer um discurso racista, assim como se... Né? Isso já aconteceu na Alemanha no passado. Mesmo eles tendo feito essa lição de casa tão bem feita que foi todo o trabalho de acerto de contas com o passado nazista. Então, eu acho que isso é um objeto de estudo para o futuro interessantíssimo. Como é que não adiantou nada os alunos fazerem a lição de casa? Né? Como é que eles estão voltando para o fascismo? Eles já estão com 20% de fascistas e isso vai piorar. Assim que a Merkel for substituída, isso deve crescer ainda mais. Mas veja,
a gente ainda não sabe onde vai dar. Pode ser que os alemães tenham chegado no teto, esses 20% seja o máximo de fascismo que eles permitam, e aí a gente fala, então legal, acerto de contas no passado funcionou mesmo. Pode ser que não, descobriremos no futuro. E aí tem um outro conceito que está no Husserl, meio numa nota de rodapé, não é algo que o Husserl explore. Eu nunca achei um autor alemão que trate disso, que é essa ideia de Verdrängung, que é, o Husserl usa exatamente a mesma palavra que o Freud usa, que é a ideia de uma repressão da história como algo que serve para reprimir, sabe? E não para libertar. Essa história ensinada durante a ditadura é um exemplo de história como repressão, né? Da história que exalta o herói. Bom, aí tem, isso também, essas últimas já não são mais do Schocken, são coisas que eu fui catando em vários autores diferentes. Que é a ideia da história como sentido de esclarecimento ou completo obscurantismo, né? Vocês percebem que as funções aqui, elas têm lados muito diferentes, né? Elas não são... Então eu coloco aqui o Aufklärung, um esclarecimento, junto com a pós-verdade. E com esse termo em grego aqui, que é a gnosis, é a ideia de uma produção da ignorância, como algo do qual se beneficia politicamente. Então, essa agnose está presente, ela foi inventada pela indústria do tabaco. Os primeiros textos teóricos sobre agnoses, eles falam como a indústria do tabaco cria uma indústria de contra-informação que faz os fumantes desconfiarem de que essa história de que fumo provoca câncer é verdade. Sabe? Você cria um monte de contra-informação, todo mundo sabe, mas como, eu vi numa revista alguém falando que é mentira, o sobrinho do meu tio, da minha vizinha, né? Isso que existia nos anos 70 só com a indústria do tabaco, hoje está por trás da terra plana, né? Qual que é o interesse em divulgar a ideia de uma terra plana? É criar pessoas completamente imbecis, mas não por causa da terra plana. A terra plana é só uma forma de exercer e estimular a imbecilidade das pessoas para que essa imbecilidade seja depois explorada em outros campos, tipo votar em determinadas pessoas. Isso está por trás da terra plana, do nazismo de esquerda, da antivacina, né? Todas essas coisas modernas, e a gente achando que coisas modernas fossem carro que voa, né? Não. Coisas modernas. Pô, e o Jetson são de quando? 2000 e? Você fala aquela... Isso, quando as pessoas achavam que o Jetson... Eu acho que era 2019. Eu acho que era 2019, 2020. Então. Eu volto pro futuro? Não, Volta pro Futuro é 2015. Já passou. Já passou. Deixa o futuro atrás. Tênis voador. E não tem carro voador, e troca. Oi? Naquela tempo, 2020. 2020. Eu acho que não vai tomar. E eu encontrei isso, além dessa ideia de esclarecimento ou ignorância e pós-verdade, eu encontrei isso na bibliografia em russo. Tem dois termos na bibliografia de teoria da história russa. Esse Maskirovka, que é uma ideia de você ficar falseando a verdade, criando, o termo Maskirovka vem de teoria militar russa e depois foi aplicado. Então, a ideia de Maskirovka, por exemplo, essa teoria
criou, por exemplo, lançadores de foguete infláveis. Então os russos criaram um lançador de foguete que do céu você não sabia diferenciar o que era inflável e o que era de verdade. Então quando os caras faziam os voos, eles olhavam e falavam assim, nossa, eles estão muito bem armados e desistiam de atacar. Né? E essa coisa, você tem uma bibliografia desde a Segunda Guerra Mundial sobre o princípio do mascaramento mesmo, sabe? Como é que você mascara a realidade. E veja que maluquice dos russos. Como é que você mascara a realidade para criar a realidade que você deseja? Sabe? Qual é a realidade que você deseja? Que você vence a guerra. Então, para você criar a realidade desejável, você precisa falsear a verdade. E aí, isso tem um monte de desdobramentos, inclusive em contra-informação, em guerra de propaganda e tal. E tem efeitos sobre a forma como se constrói as narrativas também. Bom, um outro tema que obviamente não está nos alemães é a ideia de colonização epistêmica, descolonização epistêmica, a ideia de como é que você lida com esse passado eurocêntrico, como é que você discute isso. Os alunos precisam saber desses negócios que eles existem. Eu organizei uma mesa no último congresso da como é que chama? Rede Internacional de Teoria da História. Eu coordenei uma mesa sobre descolonização e combate ao eurocentrismo. Bacana. Claro que na teoria da história, a teoria da história reúne os historiadores mais conservadores, não sei explicar por quê. E tinha um monte de mexicano e argentino. Foi um congresso que aconteceu ano passado na Suécia. E tinha muito mexicano e muito argentino. Na minha mesa, só tinha europeu discutindo eurocentrismo. Não foi um argentino, não foi um mexicano. Eu fiquei, gente, eu achei que só ia ter argentino e mexicano, né? Que estava todo mundo em casa, os europeus iam passar olhando feio. Tinha muita gente dos Estados Unidos assistindo a minha mesa. Não, e mesmo falando na mesa, eu era o único não europeu. Era eu, aquele cara que eu citei no começo, o norueguês, o Dag Herdjonsson, e uma francesa, a Naide. Falando do que é o eurocentrismo, como é que se faz descolonização epistêmica e tal. E quem estava assistindo a gente não tinha ninguém que não fosse ou dos Estados Unidos ou da Europa. Eu fiquei olhando, mas que caso não tinha um argentino e um mexicano, de um monte que estava no Congresso, até por isso. Eu fiquei discutindo isso. A teoria é uma área muito conservadora e, em geral, os caras da periferia que estão na teoria são aqueles caras paga-pau do Hegel mesmo, sabe? Assim, eu leio o Hegel e o Hegel vai ver, caralho, eu entendi esse parágrafo. Então você vai falar de descolonização epistêmica, essa galera da paga-pau do Hegel não tem ibope. Então eles olharam assim e falaram, não tem Hegel, não vou. Gente do céu, tô acabando. Faltam mais 3 só, rapidinho. E aí, a ideia de multiperspectividade, que tem várias versões. Você tem uma versão chinesa da ideia de multiperspectividade, você tem uma versão brasileira, né, que é do Eduardo Viveiro de Castro, que é a ideia de perspectivismo ameríndio, né? Que é super interessante. Eu não sei se vocês têm contato com isso, mas que eu acho que é super útil, para pensar questões didáticas, porque essa coisa o perspectivismo ameríndio é essa ideia de que não existe outro mundo
possível que não seja multiperspectivo. Né? Assim, essa coisa de que os indígenas não conseguem entender o mundo que seja tapado. Né? Assim, a multiperspectividade como a única perspectiva possível para uma determinada cultura é super interessante o conceito, né? A ideia de multiperspectividade, que tem um monte de língua, de multiculturalismo, de etnocentrismo, e aqui voltando para os chineses, porque né, eles são metade da humanidade, não dá para ignorar o que eles pensam, por mais que seja meio estranho do nosso ponto de vista. Esse conceito chinês é um conceito de educação patriótica, que pra gente lembra ditadura militar, educação moral e cívica e organização social e política do Brasil, esse lixo todo, mas que para os chineses a ideia de pátria tem um outro sentido diferente, que eu acho que é importante entender o que eles estão dizendo. Outra função que eu listei aqui é a ideia de empatia, que aparece também em várias culturas diferentes, né? Tem o conceito da didática da história alemã, que é o conceito de Einführung, mas você tem toda a coisa do Ubuntu africano, você tem na literatura russa também outras informações ligadas a essa ideia de perceber como o outro pensa, de entender o pensamento do outro, ou para poder combatê-lo melhor, ou para poder criar uma convivência democrática saudável. Então, entender como é que a história tem essa função, a gente estuda a história com esse interesse, com essa função de entender como o outro pensa. E para acabar, todas as ideias de consciência histórica que existem, né? Em várias versões possíveis e tal. E aí eu coloco junto aqui também a ideia de consciência de classe, que vem do marxismo ocidental, que é bem diferente da ideia de consciência histórica, mas que eu acho que tem a mesma função. E listo aqui um conceito francês de lugar de memória, que eu acho que tem essa função, um conceito russo de memória social, que eu acho que se aproxima dessa função também. Então é isso. O que eu fiz, onde a minha pesquisa parou, né? Eu fiz todo um trabalho teórico de ler esses autores e juntando essas 50 e tantas funções em 14 funções principais. E eu fiz esse cotejamento de como é que essas funções aparecem. E eu parei exatamente aqui. Para continuar essa pesquisa, eu precisaria lidar com esses dados que eu já sistematizei para tentar orientar um autor de currículo para ele pensar como ele poderia criar atividades que ensinassem essas funções para os alunos. Mas eu parei por aí, obviamente, porque ninguém vai querer criar esse currículo agora. Então, se alguém um dia for criar, esses dados estão guardados e podem ajudar quem quiser fazer isso. Acho que é isso. Bom, pessoal, agradecendo a fala do professor Odmar, a gente abre um período aí de perguntas, né? Eu só vou cumprir a função de controlador do tempo porque o professor ainda tem um voo para pegar em Curitiba, né? E a nossa preocupação é com o trânsito daqui até lá. Para chegar em Curitiba é tranquilo. O difícil é você ir de Curitiba, da entrada de Curitiba até o aeroporto. Pensando nisso, a gente podia pensar aí mais um momento, uma meia hora aí de perguntas, né? Para aproveitar essa oportunidade e fazer um pouco de debate a partir dessas ideias. Então, à vontade. Um outro gráfico que você mostrou parece antes de mais nada agradecer, né? Eu acho que o quanto nos trouxe de informações, de É mesmo conceitos, isso, né? Pode ser que algum dia isso se encontre alguém. Eu
fiquei curiosa e eu não enxergo as letrinhas pequenas. O que mais aparece? Vamos aumentar. O que você quer mais ver? aparece em português? Em Assim, português. Ou como seriam esses diferentes perfis? O que aparece mais em português é reconstrução e consciência histórica. Em francês é a mesma coisa. Em alemão também, mas aqui em alemão tem essa coisa na... agora, nossa, faz tanto tempo que eu fiz isso. O que é esse vermelho? O que é esse azul? Então, o vermelho, deixa eu ver a cor, não. É aquela diferença do texto do historiador e do texto do leigo, sabe? O primeiro é o texto científico, o segundo é o texto do leigo. Então, você tem mais reconstrução e mais consciência histórica no texto do leigo. Aqui tem uma diferença significativa, ó. Você tem mais divertimento no texto do historiador que no texto do leigo. Meu Deus, pra que a gente não é divertido. A gente está falando que comigo nas redes sociais, então é legal. A galera falando do clubinho. O que é isso? A orientação no texto do historiador, e do leigo nem tem. O que é esse aqui? Multiperspectividade. Tem muito no do leigo, pouco no do historiador. Empatia, tem muito, louco isso, tem muita empatia no do leigo e pouca no do historiador. Depois, se vocês quiserem, eu posso dar o link disso aqui para vocês, se vocês quiserem olhar com mais calma. E outra coisa, quando você fala em divulgação de historiador do leigo, a divulgação do historiador, no caso, só de publicação dita científica ou revista do tipo... Não, revista de divulgação científica. Não. História Viva? Eu não trabalhei com texto científico nenhum. É um historiador escrevendo para o grande público. Ou um leigo escrevendo para o grande público numa revista de história, um conteúdo de história. Né? Então, por exemplo, no Brasil, o que eu considerei... eu trabalhei com o corpus inteiro, todas as edições da Revista Brasileira de História. Revista de História da Biblioteca Nacional. Todas as edições da Revista de História da Biblioteca Nacional. E todas as edições da revista... Como chamava? Aventuras da História. Então, no Brasil, o meu corpus é isso, assim, né? Eu peguei tudo. Peguei o que eu considerei que no Brasil era o mais relevante para a gente mapear essa diferença. Todos os textos da Revista de História da Biblioteca Nacional e todos os textos da Aventuras da História. E aí fiz esse mapeamento considerando isso. Então, o que eu chamo aqui de Brasil, em português, é isso, ponto. E aí, na Alemanha e na França, eu peguei revistas com um perfil muito semelhante a essas. Né? Na Alemanha, por exemplo, a revista de História da Biblioteca Nacional deles é uma revista que chama Damals. Eu peguei também todas as Damals e fiz uma análise do corpus inteiro da Damals. E tem uma revista que chama PM History, com o nome em inglês mesmo, mas que é alemão, escrita em alemão. E em francês é engraçado que é a mesma editora, que publica duas revistas com perfis diferentes, uma escrita por historiadores para o público e outra escrita por jornalistas para o público leigo. Uma chama, eu não vou saber qual é qual agora, mas uma chama L'Histoire e a outra chama Historia. Eu acho que a L'Histoire é dos historiadores e a Historia é dos leigos. E a Historia, se eu não me engano, é a mais antiga do mundo. Ela tem mais de um século e tal. Né? E aí aqui eu misturo
para montar esse gráfico, eu misturei a Revista Biblioteca Nacional, a Damas e a L'Histoire, e depois a Aventuras da História, a Historia e a Pianista. Veja, eu não sei a que conclusões chegaram. Eu cheguei nisso aqui e falei, ai Jesus. E aí eu abandonei a pesquisa, mas no dia que eu retomar, eu vou retomar aqui. Mas quem é o responsável também por abandonar essa pesquisa é o Edson. Porque eu conheci o Edson aqui há 1 ano e meio, quando eu vim da outra vez para a banca de qualificação. E aí ele falou, não cara, eu tenho isso aqui. Eu falei, eu queria fazer uma análise, usar alguma coisa, algum software para fazer análise de massa de texto e tal. Você tem alguma coisa? Ele chama de 104 passos. E ele pega vários softwares e você tira desse software, joga nesse e tal. Eu passei por isso. Ele me deu isso de presente e eu escrevi um código inteiro que faz todo o trabalho. Então você não precisa mais passar pelos 104 passos. Você joga o texto e ele faz em segundos e te dá a resposta. E eu achei tão bacana que eu falei, não, eu vou abandonar essa pesquisa e vou trabalhar com pesquisa em ciência de dados, porque isso é muito mais legal. E aí estou trabalhando hoje, a pesquisa que eu faço é em desenvolver esse algoritmo que nasceu dos 104 passos do Edson. Mas que eu já aprimorei, já fiz uma porção de coisas depois disso e tal. E ele anima mais as pessoas a usar, porque é só você jogar lá e esse é o resultado, assim, fica, né? E aí o meu projeto de pesquisa atual é poder colocar esse algoritmo disponível para qualquer pessoa na internet e tal. Eu estou longe disso ainda, mas eu chego lá. Então eu estou pedindo financiamento, trabalhando com essas coisas, e abandonei isso aqui, porque eu achei muito mais legal os 104 passos do Edson. Se eu tivesse vindo para Ponta Grossa, há 1 ano e meio, talvez eu ainda estivesse fazendo isso. Mas o Edson mostrou um brinquedo novo e eu falei, Mais questões? Quanto tempo levou? Quanto tempo levou todo o processo? tudo isso aqui, De conseguir os textos, de colocar o pessoal para dentro? Quantas pessoas foram? 10 pessoas. Quantas línguas? Então, em alemão, francês e português. E uma equipe brasileira ou internacional? Internacional. Mas não tinha só nativo lendo as coisas, estava misturado. Tinha gente que não era nativo de francês, estava lendo o texto em francês, gente que não era nativo de alemão, estava lendo o texto em alemão. Eu acho que o maior desafio seria pensar na redução dos conceitos, né? Você criar uma proposta curricular metodológica que atenda diferentes localidades e que faça aí uma adequação desses conceitos, porque você usa inclusive os conceitos das próprias nacionalidades. E aí, como é que seria isso depois, pensando numa execução, né? A instrumentalização desses conceitos para cada localidade? Acho que esse é o maior desafio. Porque, por exemplo, no item 2, né, me parece que é uma história romântica. Você não traz o conceito romantismo, mas eu vejo aqui um romantismo muito explícito. E no item 9 também consta aqui, né, uma ideia de que é a história covarde, né? E aí eu fico me perguntando, será que esse tipo de trabalho deixou de ser feito nos últimos 10 anos? Talvez por isso na própria Alemanha isso volta, né? Então, são algumas coisas que me chamaram a atenção no processo da fala. Mas eu acho que assim, eu estou muito longe de propor mesmo um currículo. Caso eu tivesse esse acesso ao financiamento que eu tive e perdi por uma coisa do destino, se o gerente tivesse continuado lá, eu ia ter feito, mas ele saiu, entrou um outro que eu não quis mais. Eu teria feito do jeito que deu, certo? Eu teria feito de um jeito meio que ia ficar meio esquisito, mas que ia funcionar, e depois todo mundo ia criticar e ia melhorando. Com certeza.
é o caminho. Eu não ia perder a oportunidade de fazer. Se ele falasse, não, faz aí, eu ia fazer. Mas eu acho que tem muito trabalho. Assim, tem uma coisa que eu acho que talvez um dia eu retome isso. Não sei se vocês sabem que tem um dicionário de teoria da história que está sendo feito na Polônia. Vocês sabem dessa história? Que tem do mundo inteiro. Um dicionário de conceitos históricos que envolve China, Índia. É um projeto que ganhou, assim, a maior bolsa de pesquisa do mundo que existe, a mais cobiçada, é uma bolsa de uma instituição que chama European Research Council, que é uma bolsa de 3 milhões de euros. E esse polonês ganhou essa bolsa de 3 milhões de euros. E ele está usando esses 3 milhões de euros para escrever um dicionário de conceitos históricos que seja internacional. Então, quando esse dicionário ficar pronto, eu acho que muita dessa informação que eu fiquei correndo atrás, em russo, em chinês, e sofrendo... Sem os 3 milhões. Sem os 3 milhões, lendo o que dava para ler, né? Pedindo para um amigo russo indicar um negócio, pedindo para um amigo chinês indicar um negócio, e você fica muito preso, daí aquele cara que você conhece na China, aquele cara que você conhece na Rússia, que às vezes... Então, eu acho que esse dicionário pode dar uma outra visão para isso aqui, né? Porque eu fiquei correndo atrás e eu não sou alguém da teoria da história de fato, eu não domino essas coisas, mas tendo um dicionário, eu conseguiria olhar isso aqui e reescrever completamente. Porque amarra, né? De Sim. alguma forma. A gente dá uma orientação das possibilidades da tradução do conceito, da explicação do que seria possível. Sim, porque aí você nem vai discutir o dicionário, né? Você parte do princípio, ó, minha base é o dicionário, tá? Não vou discutir se está faltando coisa aqui ou não, se precisa criar, né? Eu vou partir do dicionário, e do dicionário eu crio um currículo, Sim. pautado numa ideia de que o que interessa é a circulação pública da história e não a história dos historiadores, né? Para esse mundo maluco que a gente está vivendo. Bom. Aí, mas sei lá, acho que vai demorar 10 anos para esse dicionário ficar pronto, então não sei. Não sei quanto tempo mais demora isso. Mas é um trabalho meio gigantesco, né? Mas eu conheço gente que está trabalhando e que diz que tem um monte de coisa que é absolutamente desconhecida mesmo, que tem um investimento de verdade em buscar concepções de história não ocidentais, né? Então, bacana. Para mim, poder ver isso aí seria super esclarecedor de um monte de coisa. Professor, desculpe se eu tiver falado, mas eu tinha perdido. Como Essa pesquisa começou, eu fui abandonando ao longo de 10 anos, eu abandonei e voltei várias vezes. Essa pesquisa começou com o meu primeiro pós-doutorado em 2008. E aí eu, assim, entre 2008 e 2012, eu copiei todo esse material nessas 3 línguas e li tudo isso uma vez. Fiz uma primeira leitura de tudo isso entre 2008 e 2012. São... não sei quantos textos são, mas é uma quantidade meio absurda, assim, sei lá, 50 mil textos, uma coisa assim, textos curtos, mas uma quantidade meio absurda. Até 2012 eu fiz isso. Aí eu abandonei isso, porque até 2012 eu estava mais firme na ideia da livre-docência. E aí eu tive que abandonar em 2012, eu retomei em 2015. Eu trabalhei em 2015 e 2016, que foi aí que eu tive dinheiro para contratar as pessoas que leram e que fizeram as classificações todas e tal. Né? Esses gráficos todos aqui foram feitos em 2015 e 2016, mas eu já tinha todo esse material elaborado, tinha, assim, entre 2008 e 2012, eu li essa bibliografia toda sobre função social da história, em várias línguas e tal,
eu tinha chegado mas de 2008 a 2012 eu estava preso nessas 6 funções sociais do Schocker. Porque o meu trabalho era assim, eu sigo o Schocker, vou falar o que ele falou, só repito e acabou. Quando eu retomei em 2015, eu falei, não vou ficar preso no Schocker, eu vou ver o que é mais que eu sei. E aí eu fui da 7ª até a 14ª em 15 e 16. E aí eu abandonei 16 de novo, só Deus sabe se eu vou retomar, quando eu vou retomar isso aqui. Eu tenho mais uma questão. Para você pensar, né, pensar em elaborar um currículo que seja baseado nessas funções sociais da história, então você entende que existe uma carência que a nossa sociedade hoje nos levou a essa carência de entender a função social da história? Não, eu acho que assim, não é que precisa ser isso, eu não tenho outro jeito de fazer o currículo, tem o meu jeito de organizar o currículo. Eu acho que esse é um jeito de fazer com que as pessoas, com que isso seja útil para a vida do aluno, sabe? Um negócio que ele vai usar para a vida dele, que faz sentido, né? Que é como lidar com a história que está por aí na vida real, né? Porque o currículo, do jeito que ele está hoje, por mais que ele tenha sofrido 1001 alterações, ele ainda está preso naquela coisa da história nacional, né? A gente reclama disso, mas a gente não conseguiu fugir da ideia da construção da identidade nacional. A gente faz 1000 críticas, mas, de boa, o que a escola... Não o que a escola faz, mas o que está no currículo ainda está preso a isso, a construção da identidade. Que nós somos herdeiros dos gregos, sabe? Tem muito papo furado no currículo e todas as vezes que alguém tenta mudar isso, dá um revertério, que é o que aconteceu lá, aquela ação reacionária absurda da ANPU de barrar a primeira versão da base nacional, né? Porque não, imagina. Vai romper com os historiadores. Porque assim, a ANPU não faz nada para ajudar o ensino de história nunca. Aí quando alguém fala, então vamos criar um currículo que ignore o que os historiadores pensam sobre a história, eles ficam, não, já se deu, e detonam, né? Então, eu acho que pautar o currículo em funções sociais da história, primeiro, é um jeito de internacionalizar e fugir dessa coisa da história nacional, da construção da identidade nacional de vez. Aí não tem jeito, né? Porque a gente passou de uma história baseada em fato e conceito para uma história baseada em... como chamava isso lá nos parâmetros, em temas. Isso não adiantou nada, continuou a construção da identidade nacional. A gente saiu dos temas nos PCM e passou para as competências e habilidades da BNCC. Não adiantou nada de novo, a gente continua com uma história que fica explicando a herança. Né? Então, eu acho que se a gente passa para a função assim, gente, para que usam a história no mundo? Para que a história serve? Onde que ela está no mundo? Eu acho que é útil. É um negócio que serve, sabe? Moleque, você vai sair dessa escola aqui sabendo lidar com a história. Né? E aí a gente escangalha de vez com essa história de construção da identidade nacional, porque ainda é muito forte. Né? Eu tenho uma questão. Eu trabalho um pouco com história dos quadrinhos, no meio de comunicação de massa. E daí o que a gente tem debatido nos grupos que eu participo é que, embora se reconheça que há essa função, que existe uma função social da história e que existe um vácuo que muitas vezes a produção midiática acaba ocupando, porque os historiadores estão preocupados com outras coisas, né? Existe também uma tensão social bastante grande, especialmente na ascensão da nova direita, entre para que a gente usa a história e por como o discurso da sociedade legitima como que a gente deveria estar usando a história. Né? Sim, eles fazem a lição de casa dos historiadores. Sim, que a gente não faz.
A minha pergunta é, nessa pesquisa de levantamento, aparece um pouco essa tensão no discurso dos historiadores? Porque é uma coisa que a gente tem notado no grupo que trabalha com quadrinhos, que talvez essa é uma pesquisa que quem trabalha com meios de comunicação tem que fazer, né? Mapear esses espaços de tensão. Quer dizer, o Nando Moura faz uma coisa, mas ele diz que está fazendo outra, e quando a gente quer analisar o que está acontecendo, você tem que analisar tanto o que ele está fazendo, quanto o que ele diz que deveria ser feito ou o que ele faz. Né? E isso aparece nas fontes que você trabalhou? Não aparece. Não tem essa preocupação. Não. Porque, veja, eu estou olhando, você tem uma bibliografia que fala dessas funções, mas que fala dessas funções não com esse olhar pragmático voltado para o ensino que eu tenho, né? Sabe? Então é uma coisa de uma discussão, especialmente no workshop, é uma coisa que é totalmente abstrata e que não está voltando assim, vamos pensar as funções, totalmente distante da realidade. Ela que tenta pegar isso e transformar isso num chão que permita um ensino de história mais próximo da realidade dos alunos e que eles enxerguem como, isso aqui é útil, eu preciso aprender isso para não pagar de trouxa no grupo de WhatsApp, sabe? Isso é útil, né? Assim, eu preciso da história para isso aqui, né? Nesse contato com os outros pesquisadores, não mesmo, né? Com os outros, Tem esse ranço nacionalista. Isso não é uma coisa, sabe? Isso não é um problema brasileiro. Em todos os lugares, e veja, em todos os lugares, toda vez que alguém tenta aproximar o currículo de história de algo mais importante, útil, significativo para os alunos, os historiadores têm esse papel reacionário de impedir que isso aconteça. Isso acontece na Alemanha sistematicamente, toda vez que alguém fala, não, vamos, né? Isso acontece, tem lugar que é pior. Por exemplo, eu estava discutindo isso com um suíço no ano passado e comentando assim, como se isso fosse um dado, né? Olha, as pessoas têm um ranço, a história tem um ranço nacionalista. Ele diz, não, da Suíça não. E ele não conseguiu entender. Então, isso aí que vocês estudam não, isso é história da humanidade. Eu falei, gente, como assim? Você não consegue enxergar que isso aí? Ele não, história da humanidade. Os gregos, a Revolução Francesa. Não, cara, os gregos, a Revolução Francesa não são história da humanidade. São uma tralha egocêntrica. Cara, sabe, assim, a gente não está atrás. Está todo mundo na mesma. Outro Carlos, eu fico me perguntando, né? Mas isso não seria também transformar um pouco a história num método? Eu posso relacionar minha pergunta, que eu acho que tem um pouco a ver com isso. Você disse que chegou nesse momento da pesquisa e quando eu vejo que você coloca a proposta, é uma proposta de currículo. Mas você mesmo falou da função pragmática, de trazer essas funções da história para o meio mais pragmático. Você conseguiu chegar a pensar em como aplicar isso efetivamente em sala de aula? Então, eu fiz esse exercício no ano passado de levar para segundo ano do ensino fundamental algumas coisas. Um exercício tímido, eu fiz umas 10 aulas que tinham relação com isso, para aplicar com os alunos e tal, e eu fiquei muito feliz com o resultado. Assim. Que estratégias? Do ponto de vista prático de sala de aula? Como é que funcionava a estratégia? Então, eu podia ter trazido isso. Mas vai ficando mais de uma abordagem conceitual, né? Não. Eu fiz umas coisas muito de associar fatos da vida cotidiana do aluno, porque assim, é focado em narrativa, tá? Então assim, é uma teoria. O
que está por trás disso tudo é uma teoria que não é da história, é uma teoria narratológica, que entende a história como mais uma narrativa, que tenta enganar as pessoas, inclusive os historiadores. Tá? Então, o que eu estou ensinando para os alunos, no fim, não é muito história, mas é narratologia. Qualquer um que te contar uma história está tentando te enganar. Fique esperto. Esses são um jeito de você não conseguir ser feito de trouxa por quem está contando uma história para você. Tá? Então, eu peguei, por exemplo, quer ver? Putz, eu tenho um exemplo dessas aulas, mas eu não trouxe. Para trabalhar com essa ideia de que as pessoas manipulam a ordem dos fatos para chegar a uma conclusão. Então eu peguei umas fotos de, assim, e para criança de segundo ano que não está totalmente alfabetizada, que não consegue nem ler direito, né? Então eu fiz fotos e texto. E eu fiz isso junto com gente que é de alfabetização, então os textos são... como é que é? Meu irmão comeu um pedaço de bolo. Eu briguei com meu irmão. Minha mãe deu bronca em nós dois. Sabe? Então tinha uma foto do irmão comendo um pedaço de bolo, uma foto de dois irmãos brigando, uma foto da mãe dando bronca, e tinha as frases. E aí a aula consistia em montar muitas sequências possíveis disso e avaliar as consequências finais. Então, se seu irmão comeu o seu pedaço de bolo, você brigou com seu irmão e a sua mãe ficou brava, o fato gerador é o irmão comendo um pedaço de bolo. Mas a sua mãe pode ter ficado brava, e por causa da sua mãe ficar brava, você brigou com seu irmão, e para se vingar disso, ele comeu o seu pedaço de bolo, sabe? Então as crianças ficavam reorganizando as histórias, que é uma história completamente besta, né? Então a primeira parte da aula era isso. Gente, vamos ver quantas histórias a gente consegue montar com esses 3 fatos. Então você está ensinando para o moleque de segundo ano o que é fato e o que é narrativa, certo? Você está ensinando que as narrativas são construídas com fatos. Você está trabalhando com o conceito de fato, com o conceito de narrativa, com o conceito de consequência, sem ficar entrando em especulação teórica. Gente, a gente está brincando aqui de pegar essas fotos e reorganizar e tentar entender o que está acontecendo. E eles criavam muitas versões possíveis da história, com 3 fatos só. Que é um pouco do gerativismo do pessoal da terceira linguagem. Eles trabalham totalmente assim. Sim, sim. E aí cortava a aula, esse era o momento 1 da aula, tá? Vamos juntar. Aí a gente pegava fatos históricos, 3 fatos históricos. Tipo, tinha um, quer ver, que era, vou dar um exemplo, era assim, a cidade de Roma provocou muitas guerras, aumentou o número de escravos em Roma, e aí você tinha que listar, mas peraí, aumentou o número de escravos porque teve mais guerra porque aumentou o número de escravos, e aí eles tinham que fazer isso. E eles montavam, explicavam para o professor e a professora registrava. E aí o grande pulo do gato da aula era assim. E aí, a gente teve o momento 1 e o momento 2 da aula. Vocês acham que tem alguma coisa a ver as duas coisas que a gente fez? E eu achava que os moleques não iam ter essa capacidade de... E eu vi reflexões teóricas, de assim, gente, tem historiador que não consegue fazer isso. Que ele não é isso, é uma história aqui, é uma história aqui, porque quem está contando a história desse jeito quer dizer isso, quem conta desse jeito quer reforçar isso. Moleque de segundo ano, fazendo isso com assim, sabe? Eu fiquei super surpreso e feliz com o resultado, assim, sabe? De um negócio, e veja, isso é um negócio que marca esse aluno, né? Porque ele está aprendendo Roma, mas não é Roma que interessa. Ele está aprendendo a lidar com fato, com sequência de fato, com narrativa. Que é isso que ele precisa saber para lidar com o grupo de WhatsApp. Né? Não adianta nada ele saber que os romanos... e aí vai lá e cai no ponto do
WhatsApp, né? Então, eu tenho umas 10 aulas, assim. Eu fiz 5 aulas para segundo ano e 5 aulas para sétimo ano. Foi o único exercício que eu fiz, assim. Mas eu fiquei muito... Claro, é que eu tenho um monte de filho, né? Então eu testei com os meus filhos primeiro. Essa é uma vontade de ter uma escadinha em casa. E aí quando eu cheguei nos 7 anos e ele entendeu, eu falei, vou aplicar isso na sala de aula. E aí fiz. E eu achei bem bacana. Só que tem uma outra questão que é muito importante quando a gente fala em currículo, né? Parte dessas aplicações foram feitas por professores sem a minha presença. Eu só organizei a aula e mandei o plano e eles relataram o que eles fizeram. E parte eu fui pessoalmente acompanhar. E aí tem uma coisa muito interessante. Eu vi, com os meus próprios olhos, que os alunos davam conta do desafio e aquilo era significativo para eles. Só que muitos professores disseram que aquilo era uma bobagem. Eu estava viajando, porque não tinha nada a ver com o currículo. Né? E alguns professores falaram, nossa, isso faz todo sentido para os alunos, eu achei super legal. Então, quando você pensa também no currículo, não basta você imaginar aquilo que o aluno é capaz de fazer, você precisa imaginar aquilo que o professor acha que o aluno é capaz de fazer, porque se o professor achar que o aluno não é capaz, não adianta nada, é bobagem você ficar dando muito ponta de faca, ou o professor está fazendo junto ou não vai fazer, né? Não existe. Então, pensar no currículo assim envolveria toda uma coisa de como é que você forma os professores e tal, né? Porque eu ouvi muita crítica no sentido de você não entende nada da realidade da escola, isso aí meu aluno é incapaz de ter essa reflexão. Mas muita gente falou, eu tinha certeza que meu aluno era incapaz dessa reflexão e a hora que eu apliquei ele deu conta, porque eu estava subestimando o meu aluno. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você pensa mais sistematicamente no currículo. Não basta, né, que seja uma ideia interessante, tem um monte de outras coisas para pensar. Nós estamos com um tempo meio estourando, né? Acho que a gente teria muito mais discussões a fazer, muito mais perguntas a levantar, mas certamente não faltarão outras oportunidades. Né? Ou de Mário acessível responde e-mail, então, né? Dá para continuar tirando dúvidas e tal. Legal. E da próxima, ainda bem que eu encontrei o Edson dessa vez, porque senão eu ia mudar tudo que eu estava fazendo, né? Não, calma. Então já deu uma mudança por vez, uma mudança por década tá bom, já tá bom. Então a gente agradece muito o professor Odimar, né? Agradecemos a presença de todos aqui nesse finalzinho de férias. Muito obrigado. Vocês, nas férias, gente, eu não estava férias. Muito bem.